hoje a gente precisa dar atenção para uma notícia, que é a principal notícia de hoje, que é uma novela em Brasília. Mais uma, né? 28 de dezembro de 2023. O Brasil é um país difícil de acompanhar muitas vezes, né? É muito doido o que aconteceu hoje, porque no dia de hoje, nessa quinta-feira, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, promulgou a medida que prorrogou, né, a desoneração da folha de pagamentos. Isso afeta 17 setores da economia, os setores que mais empregam, que geram milhões de empregos. Então, isso afeta a vida de muita gente. Hoje, está lá no Diário Oficial que está prorrogada até 2027 a desoneração da folha de pagamentos desses 17 setores. O governo tentou vetar essa prorrogação que o Congresso aprovou com ampla maioria. O governo vetou, o veto foi derrubado no dia 14 de dezembro e no dia de hoje foi promulgado, publicado no Diário Oficial. E também no dia de hoje, nesse 28 de dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia que vai reonerar a folha de pagamentos, que vai enviar uma medida provisória para o Congresso, já com a cobrança, a volta dos impostos sobre a folha de pagamentos. Ou seja, desonera, reonera. A desoneração estava prorrogada, aprovada, com ampla maioria, como eu disse, e agora o ministro da Fazenda anuncia que, com o objetivo de tentar alcançar o déficit zero nas contas públicas, vai voltar com a reoneração, vai voltar a cobrar alguns tributos sobre a folha de pagamentos via medida provisória. E o problema, Coutinho, maior é justamente isso. Porque via medida provisória significa que assim que a medida provisória for publicada, ela começa a valer. O governo não apresentou uma data para isso, não apresentou o texto dessa medida provisória, mas se publicar a medida provisória nas próximas horas, nos próximos dias, ela começa a valer imediatamente. O Congresso está em recesso, só volta em fevereiro. É claro que o Congresso já deu sinais de sobra de que vai seguir adiante com a desoneração. Como já seguiu, aprovou, o governo vetou, o Congresso foi lá e disse que não concordava com o veto e derrubou o veto. Ou seja, tem voto de sobra para manter a desoneração da folha. Quando o governo, por medida provisória, bate o pé, vai lá e fala que vai voltar com os tributos sobre a folha, ainda que num novo modelo, cria uma insegurança jurídica. Dia 1º de janeiro está ali, batendo na nossa porta. Começou o ano novo, as empresas vão trabalhar com qual cálculo? Com o que determina o que o Congresso aprovou, que a folha de pagamento segue com a desoneração, ou seja, com uma cobrança de tributos bem abaixo do que é a regra geral para esses 17 setores, ou tem que seguir a medida provisória. O que isso vai dar? Processo na justiça, porque as empresas vão ficar absolutamente numa confusão. Vale a medida provisória tem força de lei quando ela é publicada, mas o Congresso já deu todos os votos, todas as provas possíveis de que é contra o que o ministro da Fazenda tenta fazer, que é voltar com os impostos, os tributos sobre a folha de pagamentos. E as empresas vão ficar nesse limbo, sem saber o que fazer em janeiro. Isso vai dar processo na justiça, isso vai dar muita discussão em janeiro e em fevereiro, com a volta do Congresso, a tendência, a expectativa é que tenha voto para derrubar, para essa medida provisória ser derrubada, não ser aprovada. Porque justamente pela discussão que aconteceu nos últimos meses no Congresso, o Congresso chegou a fazer votação simbólica para prorrogar a desoneração da folha de pagamentos. E o que isso significa? Significa que havia uma quase unanimidade de apoio a essa prorrogação da desoneração. E agora o Ministério da Fazenda, justificando que precisa recompor a arrecadação de impostos para tentar mirar esse equilíbrio fiscal, equilíbrio das contas públicas, volta com essa discussão que vai provocar muita confusão e uma insegurança jurídica. É por isso que a gente vai dar bastante atenção aqui hoje no Entre Nós a esse tema, começando inclusive agora nossa primeira rodada de manchetes por esse assunto.